Hello, meu povo, tudo bem? Professora Daniela de Ciências aqui e a gente vai continuar nosso assunto sobre física. Na semana passada, a gente começou a estudar sobre as máquinas simples e eu falei para vocês que existem três tipos principais de máquinas simples que nós iremos estudar. São as alavancas, o plano inclinado e as roldanas. Hoje, nós vamos estudar mais detalhadamente sobre as alavancas. Para quem não lembra, a alavanca, ela atua ampliando uma força. Então, quando você quer movimentar algum objeto, ou quebrar, ou cortar, a alavanca ela vai te ajudar a fazer um esforço menor. Observe esse exemplo aqui, ó. Esse homem está querendo levantar essa pedra e ele está usando um tronco de madeira. Esse sistema que ele montou é um tipo de alavanca. Já já a gente vai estudar a classificação desse tipo de alavanca. Onde ele está localizado, ele vai aplicar uma força menor, porque se ele fosse colocar uma força maior, não teria por que usar a alavanca. Então, ela ajuda a gente a fazer uma força menor. Aqui está o ponto de apoio e aqui está o objeto que ele quer movimentar. Esse objeto faz uma força contrária ao movimento dele. A gente chama essa força de força resistente. E aqui vai ter uma força maior, porque além da massa dessa pedra, tem a gravidade puxando essa pedra para baixo. Então, a alavanca vai ajudar ele nesse sentido. Hoje, vocês vão fazer um desafio também. A gente vai conseguir calcular qual força esse homem vai precisar colocar nesse pedaço de madeira para conseguir levantar essa pedra. Para vocês conseguirem calcular esse desafio de hoje, vocês precisam saber alguns nomes do nosso sistema de alavanca. Onde está escrito FP, significa força potente. É a força que a gente aplica, que o ser humano aplica para poder fazer todo o movimento. BP significa braço da força potente. É a distância entre a força aplicada e o ponto de apoio. Do lado de cá, a gente tem um objeto que a gente quer movimentar. Temos FR, que significa força resistente. Aqui é a força que resiste ao movimento, é onde está o objeto. E por fim, a gente tem BR, que significa braço da força resistente. É essa distância aqui, ó, do objeto da força resistente até o ponto de apoio. Professora do céu, para que esse tanto de sigla? Porque quando a gente for fazer o cálculo, na fórmula vai ter todos esses símbolos aqui. Então, vocês já sabem o que cada um significa. Qualquer coisa, manda lá no mural a dúvida, tá? O primeiro tipo de alavanca que a gente tem se chama alavanca interfixa. O ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, ou seja, o ponto de apoio está no meio. Como assim? Aqui eu coloquei exemplos de alavancas interfixas. A alavanca interfixa, o que vai estar no meio é o ponto de apoio. Olha só, eu tenho a força potente aqui no martelo, desce mais um pouquinho, eu tenho o apoio e continua a força resistente. Olha quem está no meio, o ponto de apoio. Aqui no alicate, eu tenho a resistência, no meio o apoio e na ponta a potência. Toda vez que o ponto de apoio ficar no meio, a gente chama isso de alavanca interfixa. Vamos para esse daqui, ó. Resistência, apoio, potência. Se o apoio está no meio das duas forças, é uma alavanca interfixa. E por fim, a tesoura. Onde a gente pega na tesoura, que bota força para poder cortar, é a força potente. Aqui onde tem o parafuso dela é o nosso apoio, é onde os dentes da tesoura vai se locomover. E aqui o objeto que a gente quer cortar vai fazer a resistência. Se o apoio está no meio, se chama uma alavanca interfixa. Vou mostrar para vocês agora circulando o apoio, ó. Ele sempre vai estar no meio das duas forças. Todas essas daqui que estão no meio são classificadas quando o apoio está no meio das forças, alavanca interfixa. Nesse primeiro vídeo, a gente vai parar por aqui e no próximo, na sequência, assistam os outros dois tipos de alavanca. Até já já!